Olá, meu nome é Emerson Menezes, sou estudante do primeiro semestre de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Madre Thaís e junto com Jainara Moraes e Renata Silva vamos falar sobre palavras polissêmicas, homônimas e parônimas, seminário solicitado pela professora de Português Instrumental Catiane Lírio. Polissemia. Polissemia é o conceito aplicado a uma palavra ou locução que apresenta sentidos distintos, mas preservam relação entre si, fazendo parte de um mesmo campo semântico. O significado de uma palavra polissêmica irá depender do contexto a qual está inserida, fatores etimológicos ou do uso da metáfora. Os fatores etimológicos estão relacionados à etimologia, parte da gramática responsável pelo estudo da origem e história de uma palavra. Já a metáfora é uma das figuras de linguagem e cria sentidos figurados através de comparações. Ela é utilizada para melhorar a expressividade de um texto literário. Quando é colocada em uma frase, faz com que ela fique mais expressiva para os que leem ou ouvem. Veja os exemplos. Exemplo 1. Esperou horas na fila do banco para pagar o seguro do carro. Ela sentou em um banco do shopping para aguardar sua chegada. Como meu filho não trabalha, eu banco as despesas. A depender do contexto, a palavra banco pode significar instituição financeira, como diz na frase 1, assento, como diz na frase 2, e arcar com as despesas, ou seja, pagar, frase 3. Exemplo 2. O cabo da vassoura quebrou durante a limpeza. Ele deu cabo de todo o documento. Guilherme atualmente é cabo do Exército Brasileiro. A palavra cabo também é uma palavra polissêmica, já que possui vários significados. Na frase 1, a palavra cabo está se referindo ao objeto que faz parte da vassoura. Na frase 2, a palavra expressa a ideia de se livrar de algo que incomoda. Na frase 3, absorve o conceito de patente posto militar. Homonímia. Homonímias são palavras que possuem a mesma grafia ou a mesma pronúncia, mas com significados diferentes entre si. A homonímia está inserida nos estudos semânticos da língua portuguesa. Etimologicamente, este termo surgiu do grego homos, que quer dizer igual, e onimon, que significa nome. Veja os exemplos. Boneca é um elemento construtivo vertical de dimensões reduzidas para criar complemento arquitetônico ou afastar, por exemplo, uma porta ou uma janela de um canto, e também um brinquedo infantil que representa a forma humana. Arco é um objeto de lançamento de flecha, também em formato curvo em uma passagem. Coluna é da espinha dorsal do corpo e também pilar de uma sustentação em uma edificação. Homonímia e polissemia. A definição das palavras homônimas e polissêmicas são bastante confundidas. Uma palavra polissêmica é aquela que possui vários significados diferentes. Por exemplo, a palavra letra é polissêmica, pois pode significar o elemento básico do alfabeto, a caligrafia de um indivíduo ou texto de uma canção. Já os termos classificados como homônimos são duas ou mais palavras, com origem e significados distintos, mas com a grafia ou a pronúncia igual. A palavra grama, por exemplo, pode ser tanto uma unidade de massa como um sinônimo para relva, o que faz com que este termo seja homônimo e não polissêmico. É o fato de a palavra não possuir a mesma origem etimológica para ambos os significados, mesmo possuindo pronúncia e grafia idênticas. Tipos de homonímias. Existem 3 principais tipos de homonímias. Homônimas, homógrafas, são as palavras que possuem a mesma grafia, mas com a pronúncia e significados distintos. Exemplo: gosto é substantivo e gosto, do verbo gostar. Este, que é o ponto cardial, e este, pronome demonstrativo. Homônimas, homófonas, são palavras iguais na pronúncia, mas diferentes na grafia e no significado. Exemplo: a palavra sessão, escrita com 2 S, é um período de tempo. E a palavra seção, escrita com C cedilha, é um departamento.
A palavra cela, escrita com C, é a pequena sala onde condenados ficam apreendidos, um substantivo. E a palavra cela com S é um assento acolchoado posto no dorso do cavalo para o cavaleiro se sentar, é um verbo. Homônimos perfeitos são as palavras com a mesma grafia e pronúncia, mas com significados diferentes. Exemplo: a palavra verão, verão do verbo ver, e verão substantivo, que é de estação do ano. Cedo, que é do verbo ceder, e cedo, que é um advérbio de tempo. Paronímia. Muitas pessoas confundem as palavras homônimas com as parônimas na classificação semântica, mas existe uma sutil diferença entre as duas definições. As palavras homônimas são aquelas que possuem exatamente a mesma grafia ou pronúncia, mas com significados diferentes. No entanto, as palavras parônimas são aquelas que se assemelham na grafia ou pronúncia, também possuindo significados distintos. Por exemplo, os termos descrição e discrição possuem grafia e pronúncia quase idênticas, sendo assim classificados como parônimos. Deixamos aqui as referências e obrigado por assistir.